Olá, meu nome é Romário Coelho e estou de volta com mais uma videoaula do meu curso de Programação Linguagem C. E neste vídeo eu vou continuar falando sobre vetores. A ideia é demonstrar como utilizar essa estrutura com os laços de repetição que a linguagem C nos permite trabalhar. Então, para isso eu vou ter um pequeno desafio, onde irei declarar um vetor com alguns valores e em um primeiro momento vou precisar percorrer esse vetor para exibir todos os seus valores. Já em um segundo momento eu vou percorrer o vetor para exibir apenas os valores que são maiores ou iguais a 100. E por um terceiro momento eu vou percorrer esse vetor para exibir apenas os valores que são menores que 100. Então, em cada um desses momentos, eu vou utilizar uma estrutura de repetição diferente. Eu vou utilizar primeiro o for, depois eu vou utilizar o while e por fim o do while, certo? Então, para começar, eu vou declarar esse vetor, vou chamar ele de values, vou dizer que ele vai armazenar 10 valores e que esses valores serão do tipo float, certo? Bom, também vou fazer a inicialização desse vetor, vou definir quais são os valores que ele irá armazenar. O primeiro valor será 20, o segundo valor será menos 30, o terceiro valor será 50, o quarto valor será 120, o quinto valor será 89, o sexto valor será 200, o sétimo valor será 100, o oitavo valor será 10, o nono valor será 500 e o décimo valor será então menos 4, certo? Então, muito bem, eu já tenho aqui o meu vetor declarado, é o vetor values, que está inicializado aqui com 10 valores do tipo float. Então, eu preciso agora percorrer esse vetor para imprimir todos os valores que estão armazenados nele. E eu vou utilizar aqui a estrutura for para isso. Eu poderia utilizar qualquer outra, mas eu escolhi utilizar a for, tá? Então vamos lá. Começo declarando aqui a estrutura. Vou dizer que a variável de controle será do tipo int, né? E vai se chamar i e vai começar então valendo 0. Depois eu digo que enquanto, né, o valor de i for menor que 10, que é o número de itens que o nosso vetor armazena, eu vou iniciar uma nova interação. E ao término de cada interação, o valor de i deve sofrer um incremento. Muito bem, não tem nada de novo aqui. Agora aqui dentro do for, eu vou exibir os valores do meu vetor values. Então eu vou utilizar a função printf, o comando printf. Se eu quisesse exibir o primeiro elemento do meu vetor values, eu ia utilizar o comando printf. Ia passar aqui a máscara de escrita para o tipo float, formatada aqui com 2 casas decimais, e mandaria então exibir o conteúdo do meu vetor values na primeira posição, ou seja, a posição 0. Você já aprendeu aqui no curso que a primeira posição, né, de um vetor é a posição 0. E a última posição é o número de elementos, né, o número máximo de elementos, no caso, nesse exemplo, 10, menos 1, ou seja, 9. 9 é o último index do meu vetor. Você já aprendeu isso. Então, se eu quisesse exibir o primeiro elemento, eu ia colocar aqui 0 e ele iria exibir o valor que está armazenado no index 0 do meu vetor values, ou seja, na primeira posição do meu vetor values. Ele iria então aqui imprimir o valor de 20. Se eu salvar isso aqui e mandar compilar e executar, perceba que o que ele fez foi imprimir o 10 vezes o primeiro elemento do meu vetor. Mas não é isso que eu quero. Eu quero imprimir todos os elementos do meu vetor em ordem, né? Do primeiro para o último, um por um. Então, o que eu tenho que fazer é deixar esse index aqui dinâmico, não estático do jeito que ele está aqui. E dessa forma ele apenas vai exibir o valor do primeiro elemento 10 vezes. Então, eu preciso colocar aqui uma variável que represente o index. E a variável que pode fazer isso é a nossa variável i, certo? Porque na primeira iteração, i vale 0. Ou seja, aqui vai ser a mesma coisa do que isso aqui.
Já na segunda iteração, i vai valer 1, ou seja, vai estar dessa forma. E aí eu vou acessar o meu segundo elemento. E assim por diante, né? I vai passar a valer 2, vai passar a valer 3, vai passar a valer 4, vai passar a valer 5, depois 6, depois 7, depois 8, depois 9. Vai ter um momento que I vai valer 10, mas quando I chegar a valer 10, essa nossa condição não é atendida e, portanto, esse bloco aqui não é inicializado, certo? Então, ele vai até no momento que I vale 9. Depois disso, esse bloco não é inicializado e por isso ele não vai tentar acessar uma posição que não existe. Então, eu posso colocar aqui o valor de I, salvar e pedir para compilar e executar. Perceba que agora ele imprimiu, né, todos os elementos do meu vetor, certo? Eu poderia mandar imprimir os elementos e também imprimir a posição, né? Então eu vou colocar aqui uma máscara para o tipo int, né, que é o porcentagem D. Vou botar assim, index tal. Eu vou colocar valor tal, certo? Então aqui, para representar esse valor aqui, eu vou colocar a variável i, certo? Então eu coloco o i aqui, e o valor de i é exposto aqui como o index, digamos, e aqui vem o valor do meu vetor, certo? Então eu salvo, se eu mandar compilar e executar, perceba, ele vai mostrando, index 0, valor 20, index 1, valor menos 30, e assim até o index 9, onde o valor é o de menos 4, certo? Então aqui resolvemos a primeira situação, que é exibir todos os valores, certo? Então, muito bem. Agora eu vou fazer diferente. Eu não quero exibir todos os valores, eu quero exibir apenas os valores que são maiores ou iguais a 0. Eu vou utilizar aqui a estrutura while para esse exemplo. Tá? Eu poderia utilizar a do while, poderia utilizar o for, né? Vocês sabem disso, mas eu vou utilizar aqui a do while. Para isso eu vou declarar uma outra variável que eu vou chamar de index, certo? E vou inicializar ela com o valor de 0, certo? Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que enquanto o valor de index ele for menor que 10, então eu abro aqui um bloco, eu vou executar tudo que está aqui dentro desse bloco. E o que eu vou executar? Eu vou mandar imprimir os elementos do meu vetor values que são maiores ou iguais a 100. Então, eu tenho primeiro que verificar se o valor desse meu elemento, do vetor, ele é maior ou igual a 100. Então, eu utilizo aqui a estrutura if e digo se um elemento do meu vetor values, que elemento? O elemento que está na posição do index, né, do valor do index. Se na primeira interação index vale 0, então eu estou verificando se o primeiro elemento do meu vetor index, do meu vetor values, é maior ou igual a 100, tá? Aqui é porque eu mudei a fonte, tá? Mas aqui é um maior ou igual, certo? Eu mudei aqui a fonte, mas a representação de um maior ou igual, se eu tivesse aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? É porque eu acabei mudando a fonte aqui do Visual Studio Code, certo? Então eu estou verificando se é maior ou igual a quem? A 100. Se isso for verdade, então eu mando exibir o conteúdo, né? Eu posso até colocar aqui também aquele mesmo esquema de colocar a posição e depois o valor, tá? Mas eu vou começar colocando só a posição. Então eu venho aqui, colocar a máscara formatada para o tipo float e indico aqui que eu vou exibir esse elemento do meu vetor, né? Muito simples de fazer. E ao término, né, de uma interação, eu tenho que modificar o valor de index. Porque se eu deixar dessa forma, teremos aqui um laço infinito, né? Ele sempre estaria avaliando se o primeiro elemento do meu vetor, né, porque index aqui foi inicializado com 0. Se eu não altero o valor de index sempre vai valer 0. Então ele vai sempre verificar se values na posição 0, ou seja, se o primeiro elemento do meu vetor values, o primeiro elemento é 20,
é maior ou igual a 100? Não, então ele não vai imprimir nada. E aí index não sofre essa alteração e ele fica num laço infinito aqui, sempre avaliando essa expressão aqui. Então vai ter um laço infinito sem fazer nada, tá? Então eu preciso alterar o valor de index. Eu vou dizer que ao fim de cada interação, index, né, vai sofrer aí um incremento, tá? Eu digo que index vai receber o valor dela, o valor atual dela somado a 1. Eu posso fazer dessa forma. Ou eu posso utilizar um operador de incremento, tá bom? Dá na mesma. Então, o que vai acontecer? Na primeira interação, index vale 0. Então, ele vai verificar se values, se o elemento de posição 0 do meu vetor values, ou seja, o elemento 20 é maior ou igual a 100. Não, não é. Então, ele não faz nada, né? Ele faz essa verificação, como não atende, ele continua aqui, faz a atribuição aqui para o valor de index tem o seu valor alterado, e inicia a próxima interação, onde index vale 1. Então ele verifica se o segundo elemento é maior ou igual a 100. Não é, ele também não entra aqui dentro desse bloco, do bloco do if, ele não entra aqui, continua, faz a alteração no valor de index passa a valer então 2. Então, na nova interação ele verifica se o elemento values na posição 2, ou seja, o valor de 50, é maior ou igual a 100. Não, não é. Então ele também não entra no bloco do if, faz a alteração de index passa então a valer 3. Então na próxima interação ele verifica se o elemento, né, do meu vetor values que está na posição 3, ou seja, o elemento 120, se ele é maior ou igual a 100. Sim, ele é. Então ele imprime esse valor, termina aqui o bloco if e faz aqui a alteração de index. E assim até chegar a última interação, certo? Então eu vou salvar isso aqui, vou limpar aqui e vou mandar compilar e executar. Perceba, ele exibiu apenas os 4 valores que são maiores ou iguais a 100. Eu poderia também colocar aqui o index, tá? Então eu vou fazer o mesmo esquema, index, coloco aqui a máscara para o tipo int e aponta aqui o seu valor, certo? Do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior. Então eu coloco aqui o valor de index para aparecer na primeira máscara e o elemento do meu vetor para aparecer aqui na segunda máscara. Vou salvar, vou limpar e mandar compilar e executar. Perceba, é o index 3, o elemento que está no index 3, ou seja, o 120, né? O elemento que está no index 5, o elemento que está no index 6 e que está ali no index 8 do meu vetor, certo? Então, muito bem. Então, aqui eu já consegui imprimir todos os elementos do meu vetor, imprimir os valores que são maiores ou iguais a 100. Falta agora eu imprimir os valores que são menores que 100. Então, vamos lá. Eu vou manter essa variável index declarada. E agora eu vou utilizar o último laço que nos falta testar, que é o do while. Então, utilizo aqui o comando do. Abro aqui o seu bloco. E aqui eu vou colocar o while e a nossa condição, né? Eu vou dizer que enquanto, né, esse valor aqui de index, enquanto o valor de index for menor que 10, eu coloco a mesma condição, tá? Pode continuar executando aqui mais uma interação, certo? A diferença do while vocês já sabem, né? Que é a questão da primeira interação. O laço while, ele avalia a sua condição, ele vem logo aqui no começo. Então pode ser que na primeira interação ele entenda que não é permitido executar as instruções, os comandos que estão dentro do seu bloco. Por exemplo, se o index aqui fosse inicializado com 10 e fosse lá e a gente estivesse utilizando a estrutura while, então eu nunca teria uma interação dentro do seu bloco de código, certo? Já com o while não. Com o while, essa primeira interação ela é garantida. Qualquer coisa, se você ficou com dúvida, você pode voltar à aula do while, também sobre a aula de while, para tirar essa dúvida, certo? Então eu vou voltar aqui, deixar minha variável index declarada, inicializada com 0 e vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele mesmo procedimento, vou verificar se o conteúdo do meu vetor, da posição do valor aí de index vale 0, então se o primeiro elemento do meu vetor
ele é menor que 100. Dessa vez eu vou verificar se ele é menor, tá? Não se ele é maior ou igual, e sim se ele é menor. Então eu venho aqui, se isso for verdade, eu faço o quê? Eu vou imprimir o conteúdo, né, do nosso elemento, do nosso vetor. Então coloco aqui a máscara de escrita formatada para o tipo float e mando imprimir aí o nosso elemento, certo? Somente isso, né, vai ser necessário. Não se esqueça de alterar o valor de index. Então eu venho aqui e digo que index vai receber o seu valor atual somado ao valor de 1, certo? Então eu salvo, vou limpar isso aqui e vou mandar compilar e executar. Perceba que dessa vez ele exibiu apenas os valores que são menores que 100. Eu vou colocar aqui também o mesmo exemplo, onde eu vou colocar o index e também vou colocar o valor, né? Aquela formatação. Salvar, compilar e executar, e ele exibe aí o index e o valor. Então, muito bem, o vídeo de hoje ele chega ao seu fim. Era apenas um exemplo para demonstrar como utilizar os vetores com os laços de repetição que a linguagem C nos permite trabalhar. Se você ainda não é inscrito no canal, então eu vou fazer um pedido que você se inscreva, que ative o sininho. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E qualquer dúvida ou sugestões, né, você pode utilizar aí, pode deixar um comentário. Então, até a próxima.